Com meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, para mim é motivo de muita alegria voltar mais uma vez nessa casa para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Confesso que o ambiente está muito gostoso, a presença de Deus já se faz real neste lugar. E para mim é motivo de muita alegria, como eu já disse, estar aqui com os irmãos. Agradeço ao tio Marcinho que nos fez o convite, que Deus continue abençoando. Não somente a vida dele, mas toda a família, toda a casa, esse ministério, a liderança. Trago um abraço do meu pastor, o pastor Rafael. E como já foi dito aqui nessa noite, estamos em campanha de oração. E nada melhor do que, já que estamos numa campanha de oração, começar a orar mais uma vez, orar mais um pouquinho. Nessa noite a gente vai, antes de eu entrar na palavra, eu vou louvar, vindo com os meninos aqui. E eu quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça, sentado mesmo como você está. Eu não sei como foi seu dia, eu não sei como você chegou aqui. Talvez o seu dia foi tranquilo, foi calmo, talvez seu dia foi uma tribulação e só Deus sabe como você chegou aqui. Mas o principal é que Ele sabe o jeito que você chegou aqui. Só Deus sabe como eu cheguei aqui, como a minha esposa chegou, como os meninos. Antes de tudo, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a Deus pela vida desses meninos também que acompanham a gente. São jovens que, além de tocar, de cantar, de trazer o ambiente, de preparar um ambiente do louvor, no instrumento, com as vozes, mas acima de tudo, são pessoas de oração. São pessoas que não apenas louvam, que tocam, mas que carregam a presença de Deus. Que aonde eles vão, onde eles começam a tocar, onde eles começam a abrir a boca para louvar, a presença de Deus se manifesta, se faz presente. Nessa noite aqui não foi diferente. Eu tenho certeza que você pôde sentir a presença de Deus neste lugar. Hoje estou acompanhado aqui pelo Samuel, o outro Samuel, né, que quase ninguém conhece. Nosso amigo presbítero João Marcondes, que está louvando. Estou acompanhado pelo meu pai também, que está aqui hoje, a minha esposa que está ali atrás. E eu posso falar, meus irmãos, hoje a gente está aqui reunido, é só pela graça de Deus. Porque sem Ele, talvez a gente não estaria aqui. Talvez não, com toda certeza nós não estaríamos aqui. Porque esse ano está acontecendo tanta coisa. Mas é incrível que o inimigo ele vem de um lado, ele tenta acabar com tudo de uma vez. Aí Jesus ele vem e começa a restaurar tudo de novo. O inimigo ele tenta usar, ele tenta separar, ele tenta acabar, ele tenta destruir tudo aquilo que Deus construiu. E quando ele acha que está quase conseguindo, o Espírito Santo vem e fala: não, filho, o controle ainda está na mão de Deus, a última palavra é dele. O ambiente está tão gostoso, eu não tinha preparado para falar nada disso, mas o Espírito Santo me incomoda a dizer: eu não sei como foi a sua vida até aqui, eu não sei como tem sido o ano de 2025 para você. Talvez o ano de 2025 para você está sendo um ano de perca, de luta, de choro, mas Deus vem aqui para nos dizer, fala assim: fica tranquilo que eu ainda estou no controle de tudo. Eu ainda estou no controle da tua casa, da tua família, do teu parente, do teu filho, do teu esposo, da tua mãe. Eu estou no controle de tudo. Eu quero louvar o hino com os meninos aqui. Eu quero falar para você mais uma vez: baixe sua cabeça e tenha uma intimidade com Deus agora. Eu já vou entrar na palavra aqui. A gente está falando de oração. Oração significa ter intimidade, ter relacionamento com Deus. Oração não é uma pessoa conversando sozinha. Oração é você conversando e Deus escutando. É você falando e Deus anotando. É você falando aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar, e Deus falando: eu já sabia que você ia pedir isso, mas eu estou no controle de tudo. Não espere de quem está do seu lado, não espere de quem está aqui em cima. Tem um momentinho agora, 5 minutinhos de oração com você e Deus agora. Irmãos, eu tenho que trazer uma notícia para você. Deus não está preocupado se você fala bem. Deus não está preocupado se as suas palavras vão ser difíceis, se você vai ser eloquente. Deus prefere que você rasgue o coração e fale: Deus, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, está difícil, a minha vontade é desistir, a minha vontade é voltar daquele lugar. Mas fale com Deus, rasgue o seu coração. Deus ele é pai, ele não é carrasco. E eu vou louvar com os meninos aqui.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Quantos aqui pode dizer que Ele é grande? Quantos aqui temos motivos para agradecer Ele por estarmos aqui nessa noite? Essa quinta-feira, esse friozinho gostoso. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu a melhor parte, que é adorar, que é buscar, que é não desistir. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Uma mensagem bem simples, pretendo ser rápido. Quero estar lendo o tema que me foi passado, o livro de Lucas, no capítulo 11. Eu vou ler o verso número 1, aí depois o 9 até o 13. Amém, meus irmãos? O verso 1, versículo 1 do capítulo 11 diz assim: E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar. Ele estava orando em um certo lugar. E quando acabou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Versículo 9. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir a qualquer um de vós, que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Somente até aqui, meus irmãos. Como eu disse, estamos numa campanha de oração. E confesso que hoje campanha de oração está um pouco difícil de se encontrar. Toda campanha que a gente vê hoje é campanha da porta aberta, campanha da libertação, campanha da cura. Eu não estou falando que isso está errado. Mas aqui está diferente, é campanha de oração. E como eu disse, oração é relacionamento, é intimidade com Deus, é uma conversa com o Pai. E o que me chama a atenção aqui é que se a gente parar para ver, Jesus, Ele era 100% homem, mas Ele era 100% Deus. E mesmo assim, em várias partes da Bíblia, a gente vai ver que Jesus ele estava orando. Ou estava ensinando, ou estava fazendo outra coisa, mas grande parte dos livros você vai encontrar Jesus, ele estava se afastado, estava orando. E o que me chama a atenção é que, é claro que ele sabia, mas os discípulos deles não estavam só acompanhando ele, prestando atenção nos milagres que ele fazia, nas curas que ele operava, nas maravilhas que fazia onde ele chegava. Os discípulos não estavam apenas observando os mortos sendo ressuscitados, os leprosos sendo curados. Os discípulos não estavam apenas observando o material que estava acontecendo naquele lugar, mas os discípulos estavam observando aquilo que Jesus fazia, que era orar. Tanto que aqueles discípulos, eles podiam pedir tanta coisa para Deus. Eles podiam falar: Deus, vamos trazer para o dia de hoje. Eu quero um carro, eu quero um bom emprego, eu quero uma boa casa. Eu quero ser conhecido, eu quero ser reconhecido, eu quero operar milagres assim como o Senhor fez. Mas aquele discípulo ele faz uma pergunta um tanto curiosa e diferente. Ele fala: Senhor, me ensina a orar. Porque ele entendeu que o segredo para mim e para a sua bênção está na oração.
Ele entendeu que sem oração nada ia acontecer na vida dele. Ele entendeu que podia acontecer o que for. Ele podia operar a maravilha, podia fazer tudo. Podia estar andando lado a lado com Deus. Podia caminhar com Deus. Podia estar ali, Jesus caminhando, operando milagres. Mas se ele não tivesse oração, ele não estaria tendo comunhão, não estaria tendo relacionamento com Deus. Isso me chamou muita atenção, porque talvez se fosse nós íamos perder tantas outras coisas. Talvez na nossa oração de hoje foi: Deus, eu preciso ser curado se você está enfermo. Pai, minha situação financeira só o Senhor sabe como está, eu preciso de um milagre. Deus, a minha família está destruída. Deus, meu casamento está acabando, meu parente está lá nas drogas. E Jesus, Ele está aqui escutando tudo aquilo que você está pedindo. Mas muitas das vezes, nós não recebemos aquilo que nós estamos buscando, porque estamos preocupados com o serviço, estamos preocupados com a família, estamos preocupados com nossos estudos. E muitas das vezes esquecemos de tirar 5 minutos nos dias para orar. Talvez na nossa correria do dia a dia, de trabalho, de família, de escola, nossa cabeça fica a milhão, mas eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr atrás daquilo, eu tenho que pegar aqui, eu tenho que tirar dinheiro daqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E muitas das vezes nós esquecemos da primeira coisa, que é dobrar o nosso joelho e falar: Deus, eu entrego nas suas mãos. E muitas das vezes eu e você estamos sendo observados. Muitas vezes nós pegamos o microfone e falamos: não, temos que orar, temos que buscar, temos que jejuar. E talvez aquela pessoa que você menos imagina está olhando para você e está percebendo. Ele fala, mas não está fazendo. Quantas vezes pessoas se espelham em nós e nós nem sabemos? Quantas pessoas olham para a gente e nos vê como espelho, nos vê como referência, e a gente nem imagina que 5 minutos de oração pode fazer a diferença na minha e na sua vida. E Jesus, Ele vai ensinar a orar, Ele vai ensinar na oração do Pai Nosso aqui. E o interessante é que Jesus, Ele não fala: você tem que bater o pé, você tem que sair rodando, você tem que sair gritando. Ele ensina a oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe. Porque o que importa para Deus, a oração, não é se está difícil, não é se as palavras são difíceis. O que importa para Deus é a sinceridade do meio do seu coração. É reconhecer quem nós somos perante Ele. O que importa para Deus é nós sabemos o nosso lugar, e o lugar que é de filho, e o lugar dele que é de pai. E é muito interessante porque Jesus, Ele vai ensinando, Ele vai dizendo, os discípulos vão ali aprendendo com Ele. Isso me chamou muita atenção, porque Jesus, Ele vai mostrar o lugar dele, que é de pai. E como nós lemos aqui, o pai não vai dar coisa ruim para o filho. O pai, ele vai dar o melhor. Ainda que eu e você não entenda, ainda que não seja do meu jeito e do seu jeito. Mas o melhor o pai sempre vai dar. E aqui no verso 9 nós podemos ver que, para a gente ler aqui novamente o verso 9. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrar, batei e abrir-se-vos-á. Meus irmãos, aqui que está falando que nós temos que fazer. Nós temos que buscar, nós temos que pedir. A gente tem que bater. Aqui está falando de atitude que nós temos que tomar, de perseverança. Aqui está falando de consistência. Não adianta eu chegar a dobrar o meu joelho hoje, falar: Deus, eu preciso de algo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e nunca mais orar. Oração que significa intimidade, é relacionamento. Não é uma vez ou outra. Temos que ser constantes, tem que buscar, tem que bater. Se você está buscando é porque você não está encontrando. Não está achando, continua orando. Está difícil, continue buscando. Não recebeu ainda, continue orando mais um pouco. Porque a palavra de Deus, ela fala que temos que ter constância. Temos que fazer, temos que tomar atitude. É muito fácil a gente chegar, dobrar o joelho em casa, tirar 5 minutinhos e falar: Deus, o Senhor sabe aquilo que eu preciso. Com perdão da palavra, se vira aí e faz. Mas temos que entender, irmãos, que oração não é um ato único, não é um ato de uma pessoa. Oração é a gente falando e Deus ouvindo. Oração, quando você dobra o seu joelho, quando você fecha os seus olhos. Talvez você fala com Deus orando no carro, fala com Deus no seu trabalho. E Deus está lá, só quietinho, te ouvindo e falando: filho, agora você está entendendo. Agora você está no lugar que eu queria que você estivesse. Agora você está chegando na onde você tem que estar para mim conseguir operar o milagre na sua vida. Mas muitas das vezes nós estamos desanimados, nós estamos fracos. E aí tudo para a gente parece dar errado. Aí a gente chega no culto e fala: mas o louvor errou tudo. Quando a gente está, vamos dizer assim, afastado da presença de Deus, nós estamos com um relacionamento com Ele. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e fala: nossa, mas a pregação foi tão fraca hoje. Quantas vezes a gente chega e
Nossa, mas o irmão não sabe pregar, mas quem cantou desafinou, mas quem fez isso errou, mas o pastor fez a oportunidade para a pessoa errada, mas podia, se eu fosse lá, eu faria melhor. E Deus está falando, ei, mas o básico de coração a gente não está fazendo. Muitas das vezes nós somos fracos e a gente espera tudo. Que alguém venha, coloque a mão na nossa cabeça, entregue a profecia, revele alguma coisa. Mas Deus está falando, a maior revelação é a minha palavra. O que eu tenho para você é intimidade. Está faltando intimidade com você e Deus. Está faltando intimidade, está faltando momento de oração. Está faltando momento de busca, de entrega, de entregar para Ele. O culto a gente não vem para receber, o culto a gente vem para entregar. A gente vem para se doar, a gente vem para se derramar na presença dEle. E falar, Deus, está difícil, mas eu estou aqui te buscando. Pai, situação em casa, só o Senhor sabe como está. Mas eu não vou desistir, eu não vou parar de orar. Eu vou perseverar, eu vou buscar, eu vou bater, eu vou pedir, eu vou suplicar. E se necessário for, Pai, eu vou gritar, eu vou espernear. Mas eu não vou abrir mão enquanto o Senhor não realizar aquilo que eu vim buscar. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu sempre gosto de falar. O meu avô, ele ia na igreja e se desviou. E a minha avó não desistiu, meus irmãos. A minha avó orou para o meu avô voltar para o caminho do Senhor durante 40 anos. Não foi 40 dias, não foi 40 meses, não foi 40 minutos, 40 horas. Foram 40 anos orando para ele voltar. E ela falava, Júnior, parece que quanto mais eu orava, mais longe ele ia. Parece que quanto mais a gente ora, mais a gente busca, mais a gente pede, parece que as coisas mais erradas começam a dar na nossa vida. E ela falou que ela contando pra gente, 40 anos orando. E certa vez ela estava se arrumando para ir na igreja. Ele falou, mas você vai aonde? Ela falou, não, a gente vai no culto lá. Ah, pera aí que eu vou com você então. Ela achou estranho. Ela achou que não ia nada. Daqui a pouco ele correu lá, tomou um banho e voltou e falou assim, dá tempo ainda? Dá, então eu vou. E lá na igrejinha pequena, foi ali no Parque Novo Mundo, se eu não me engano. O culto lá acontecendo, o culto rolando, o pregador. E quando fez o apelo, quando minha avó pensou em olhar para o lado, meu avô já estava lá na frente. Foram 40 anos, meus irmãos. É difícil. Talvez se fosse a gente já teria desistido há muito tempo. E ela fala, já pensou se eu tivesse orado 39 anos e tivesse parado? Imagina se eu tivesse aberto a mão e falado assim, não quer, então vai para onde você quer ir, faça as coisas erradas que você tem que fazer, eu abro mão, desisto de você, é você e Deus. Talvez ele teria partido para a eternidade sem reconciliar com Deus. Mas ela não desistiu, foram 40 anos orando. E muitas das vezes a gente começa a orar hoje e já quer a resposta de Deus agora. A gente ora aqui e já quer chegar em casa e já quer que o milagre tenha acontecido. A gente ora aqui e a gente já dobra o joelho e fala, ué Deus, mas eu não estou vendo nada acontecendo. Mas Deus trouxe aqui para falar, continue buscando que eu estou te ouvindo. Continue se prostrando que eu estou te ouvindo. Continue chorando, porque cada lágrima que você derrama, Deus está recolhendo. Não é fácil, vai ser difícil, vai ser com choro, vai ser com dor, mas Deus ele vai te recompensar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora o teu milagre vai chegar. E aqui ele fala, aquele que pede, que busca, aquele que bate vai abrir, vai receber. Então aqui o verso 9 vem dizer para a gente só de perseverança. Não desista. Eu não sei o que você está buscando, o que você está precisando, o que você está orando. Talvez você começou a orar hoje, talvez já faz um ano, um mês, uma semana. Mas Deus nos trouxe aqui só para falar para você, não desista, continue mais um pouquinho. Deus, mas quanto mais eu oro, mais difícil fica. É desse jeito. Deus, mas quanto mais eu busco, parece que mais tormento, mais tribulação se levanta. Parece que quanto mais eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dobrar meu joelho. É o cachorro que late, é filho que chora, é vizinho que chama. Mas Deus está falando para você nessa noite, não desista de orar. Ainda que parece que as coisas estão se complicando, ainda que parece que as coisas estão indo de mal e pior, Deus está falando, eu estou fazendo reboliço, eu estou mudando, mas eu vou colocar tudo no seu devido lugar. No verso 10 diz assim, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abrirá. O que chama a atenção aqui, no começo ele diz, porque todo aquele que pede. Não é só se o pastor buscar, não é só se o seu irmão, se a irmãzinha do corre orar, é todos. Então a gente fala, Deus, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. Deus, eu sou tão insignificante. Deus está falando, mas é tudo. Você precisa, busca que eu vou te entregar.
você precisa, vai buscar. Não importa o seu cargo, não importa aquilo que você faz, não importa se você pega o microfone ou não, não importa aquilo que você faz, mas se você continuar buscando, se você continuar orando, Deus ele vai entregar na sua mão aquilo que você precisa, aquilo que você busca, aquilo que você tanto quer. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, ele vai receber. Talvez não é no meu e no seu tempo. Talvez demore. O da minha avó demorou 40 anos, mas ela recebeu. Talvez você está orando já faz tempo, ainda não chegou, mas continue mais um pouquinho, não desista não. Quantas vezes a gente começa a buscar, a gente fala, Deus, eu estou orando tanto, não vai acontecer, não é da tua vontade, não vai para ser, então eu vou desistir, eu vou abrir mão. Mas Deus nos trouxe aqui para falar mais uma vez, filho, continue, não pare, não desista, continue pedindo, porque todo aquele que pede, recebe. Se você pede, você vai receber, independente do que seja. Uma resposta de Deus vai chegar para mim e para você. Mas uma coisa a gente tem que entender também. Talvez a resposta de Deus não vai ser aquilo que nós estamos buscando. Talvez nós estamos pedindo uma resposta para Deus, a gente fala, Deus, fala que sim, fala que sim, fala que sim. A resposta de Deus para você é não. Será que a gente está preparado para ouvir o não de Deus? Ou será que na primeira oportunidade de ouvir o não, a gente vai largar, a gente vai abrir mão e vai abandonar, falar, não, Deus, mas o Senhor falou que ia fazer, mas eu pedi tanto para o Senhor fazer na minha vida e o Senhor não fez, eu pedi tanto para o Senhor salvar e o Senhor não salvou, eu pedi tanto para curar e até agora o Senhor não curou, então eu vou largar a mão, vou abrir, vou desistir, o Senhor não me escuta, o Senhor virou as costas para mim. E talvez Deus está falando para você, mas eu te dei a resposta faz tanto tempo. Mas a falta de oração faz a gente ter falta de intimidade. A falta de oração muitas vezes faz eu e você ter falta de intimidade. E a falta de intimidade nossa com Deus faz a gente não ouvir a resposta que Ele já entregou faz tempo para nós. Mas quando Deus fala sim, quando Deus fala não, se a gente tiver o discernimento, a gente vai entender. Mas o que eu acho que mais é difícil para mim e para você é quando a única resposta de Deus é o silêncio. O silêncio ele dói, ele machuca. Porque o silêncio de Deus muitas das vezes na nossa cabeça é: Deus não me ouve, Deus não gosta mais de mim, Deus me esqueceu, Deus virou as costas para mim. Deus está falando, filho, fica tranquilo, aqui no silêncio eu estou trabalhando a seu favor, você não está nem percebendo. Muitas das vezes a gente está falando, Deus, mas acontece na vida do meu irmão do lado, acontece no meu vizinho da frente, acontece de quem está no banco de trás, mas na minha vida nunca chega. Deus fala, ei, calma, já chegou o silêncio na sua vida. E o silêncio ele é dolorido. O silêncio ele começa a nos incomodar muitas das vezes. E muitas das vezes nós perguntamos, Deus, por que todo esse silêncio? Por que toda essa... Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não faz logo na minha vida? E muitas das vezes Deus está olhando lá de cima para mim e para você, falando assim, eu quero ver até onde você vai. Eu quero ver se você vai continuar me buscando se eu não te responder. Eu quero ver se você vai continuar me adorando se eu não te trazer a resposta que você quer. Eu quero ver se seu coração verdadeiramente está em mim ou se você só quer aquilo que eu posso fazer na sua vida. E muitas das vezes Deus está falando, continue mais um pouquinho. E quando a gente está a um passo de receber a bênção de Deus, a gente fala, Deus não gosta mais de mim, Deus não fala mais comigo, Deus não me usa mais. O Senhor fala com todo mundo, o Senhor faz na vida de todo mundo, menos na minha. E a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, e não entende o trabalhar de Deus no mundo espiritual, não entende aquilo que Deus está fazendo, muitas das vezes você não está percebendo. Talvez aquela pessoa que você tanto convida para vir na igreja, a pessoa fala, não vou. Daqui a pouco a pessoa está lá, eu acho que eu vou, está diferente, alguma coisa está diferente aqui, e a gente do nada a gente pega e desiste, volta para trás, larga tudo e volta para onde nunca deveria ter voltado. E aquela pessoa fala, estava quase indo. Estava quase acontecendo na minha e na sua vida. Estava quase restaurado, estava quase a oportunidade. A sua hora estava quase chegando e você largou, você abriu mão de tudo. É oração, meus irmãos. É sobre oração. Só que oração tem um lado bom, que é ouvir o sim de Deus, ouvir aquilo que Deus está falando. Mas tem um lado que é difícil, que é o não ouvir a resposta de Deus no momento que a gente quer.
Mas entenda uma coisa, o fato de Deus não ter te respondido, o fato de Deus não ter cumprido na sua vida, até agora, o fato de aquilo que você pediu não ter chegado até você, não é Deus falando que Ele não te escuta, que Ele não te ouve, é Ele falando, continue mais um pouquinho, me adore mais um pouquinho, me busca mais um pouco, bate mais um pouquinho, que a sua hora vai chegar. Talvez o seu irmão está orando há muito mais tempo que você, e por isso cadê ele chega, e tem outros que chegam lá, é pressa, é momento instantâneo, é o trabalhar de Deus. Nós não sabemos o tempo de Deus na minha e na sua vida, mas o tempo dele vai chegar, o tempo de cantar vai chegar. A palavra diz, né, ele vai olhar, vai buscar, vai pedir, ele vai responder todo mundo. Todo aquele que pede, recebe. Como diz aquele hino, né? O choro ele vai durar uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. Mas a noite está aí. A noite ela chega para mim e para você. O momento difícil ele vai chegar, o momento de desânimo ele vai chegar, a angústia ela vai chegar, o desespero ela vai bater, a palavra contrária para mim e para você ela vai chegar. Talvez a pessoa que você mais espera que vai te estender a mão, te ajudar, é a primeira que vira as costas e te abandona. Vai chegar um momento difícil, eu sinto muito de informar. Esse momento vai chegar, mas ele também vai passar. E a resposta de Deus vai chegar e você vai falar, doeu, foi com choro, foi com luta, foi chorando, foi buscando, foi debaixo de lágrima, foi debaixo de choro, foi debaixo de desânimo, de desespero, de angústia, mas valeu a pena porque cumpriu na sua vida. Então não desista, meus irmãos, não pare. E a palavra vai dizer que se um filho pedir um pão a qualquer um de vós que é pais, acaso lhe dará uma pedra, ou pedir um peixe vai dar, né, uma serpente, ou se ele pedir um ovo vai dar um escorpião. Nenhum pai vai fazer isso. E se a gente continuar, ele vai falar, se vós que sois maus, sabe tratar bem a que a gente ama, meus irmãos. Se eu e você que somos falhos, que somos pecadores, miserável, sabemos tratar bem, sabemos cuidar daquela que a gente ama, sabemos fazer com carinho, sabemos tratar bem o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, a sua esposa, o seu vizinho, a gente sabe tratar bem. Imagina Deus que é Pai Celestial, que deu o seu Filho lá na cruz para que eu e você estivéssemos aqui hoje, que Ele foi lá e entregou o que Ele tinha de melhor, que era o Filho dele, que veio aqui nessa terra, que sofreu, que se entregou por mim e por você no madeiro, tirou nossos pecados e levou. Você acha mesmo que agora, nesse momento, nessa causa tão pequena na sua vida, que Ele vai virar as costas para você e vai te abandonar? Ele não vai. Ele não vai te abandonar. Como eu dei o exemplo do meu avô ele sempre ia para o hospital e voltava, eu sempre conto, os irmãos estão até cansados de escutar, meu avô sempre ia e voltava, mas certa vez ele foi para o hospital e eu fui para o monte orar. Eu nunca orei tanto no monte igual aquele dia. E quando eu chego em casa, minha prima liga, o vô está bem, já que ele vai embora. Eu falei, estava em casa, lá em Taubaté. Quando eu entro no banheiro para tomar banho, ela liga de novo e fala, o vô acabou de morrer. Aí já vem aquela voz na cabeça, vai lá no monte orar, perder seu tempo de novo? É difícil quando começa a você estar quieto assim, se o seu chão perde, você perde o ente querido, aí você começa a ouvir alguma coisa falando para você, continua perdendo seu tempo lá dentro? E só Deus sabe como foi difícil. E aquilo eu confesso que aquilo entrou no meu coração. Eu falei, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada, nunca mais vou orar. Monte então esquece, não vou para a igreja. Aquilo entrou no meu coração. Eu falei, não quero mais, não vou mais. E quando a gente estava lá no cemitério, meu avô dentro do caixão, quando começou, né, a colocar ele na cova lá, aquela voz de novo. Cadê seu avô vivo do seu lado agora? Cadê o seu Deus? E aquilo começou a tomar conta de mim, meus irmãos. E eu falei, não quero mais saber, não vou mais. E aí, numa quarta-feira, minha mãe falou assim, vamos na igreja hoje? Eu falei, não vou, não quero ir. E eu lembro que a minha mãe falou uma frase assim para mim, vamos comigo só hoje. Porque se eu não for hoje, talvez eu nunca mais volte. E eu falei, tá bom, eu fui com ela. E incrível que a quarta-feira na igreja lá era sempre vazia, pouquinhas pessoas. Eu lembro que naquela quarta-feira tinha bastante irmãos na igreja. E um dos poucos lugares que estava vazio era o lugar que meu avô sempre sentava. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu travei e eu olhei lá e aquela voz no meu coração, cadê ele sentado ali agora? Cadê ele? Cadê o seu Deus que opera milagre? Continua lá orando, continua lá indo no monte? E eu travei, meus irmãos, demorei para entrar na igreja, sentei no último banco. E o pastor Carlinhos estava na época lá, ele chegou, veio falar com a gente depois. E ele falou para mim assim, eu não sei o que você vai fazer, mas na próxima quarta-feira você vem pregar.
E eu tinha uma intimidade com ele, eu brinquei e falei, não vou, parece, o senhor está ficando doido, não tem como. Ele pegou e falou assim, eu não sei o que você vai fazer, mas na quarta-feira você vai vir pregar. E eu fui embora com aquilo no meu coração, irmãos, e no domingo eu fui na igreja, não levei instrumento, não fiz nada, fiquei quieto lá no último banco. E no meu coração, que lá, continue lá no monte, vai lá orar de novo, vai lá perder seu tempo. E quando eu cheguei na igreja no domingo, o culto acabou, o pastor acabou, e aí? Já está com a mensagem já? Eu falei, não, pastor, não tem como. E ele, sem saber de nada, falou assim, vai lá naquele monte, debaixo daquela árvore que Deus vai falar com você. E eu fui, meus irmãos. Fui lá, não consegui entrar, passar por uma porteira lá para ir no monte, debaixo daquela árvore. Eu fiquei travado e aquela guerra espiritual de vai, não vai, vai, não vai. E eu fui. E quando eu comecei a orar, acho que eu nunca senti Deus como eu senti aquele dia. E Deus, Ele começou a me lembrar daquele povo no deserto, que quando estava frio, a coluna de fogo ia esquentando, a roupa crescia, era o alimento que Deus mandava. E Deus começou no meu coração e falou assim, eu te sustentei até agora, eu cuidei de você, da sua casa até agora. Você acha mesmo que agora no momento de luto, no momento de choro, de dor, eu vou virar as costas para você? Meus irmãos, aquilo começou a me encher de alegria, aquilo começou a me encher de ânimo. E pela honra e pela graça e pela misericórdia de Deus, eu estou até hoje aqui. Não saí, não desisti, mas foi por causa de uma oração que eu fiz naquele monte. Talvez se eu não tivesse ido lá, feito aquela oração, talvez eu não estaria aqui nessa noite. Só Deus sabe onde eu estaria, o que teria acontecido. Mas aquela oração mudou a minha história, e hoje eu estou aqui. Aquilo que eu falava que eu nunca mais ia pregar, que eu nunca mais ia pregar o microfone, que eu nunca mais ia orar. E Deus começou a falar, eu estou cuidando de tudo. Não foi do jeito que você queria, não foi do jeito que você pediu, mas eu estou cuidando de você. Não foi do jeito que você me pediu, mas foi do meu jeito, e a minha vontade é boa, perfeita, e ela é agradável. Talvez para a gente pareça difícil, talvez a gente não está entendendo o que está acontecendo na nossa vida hoje, mas Deus está falando, você não está entendendo agora, mas eu estou vendo lá na frente. Você está chorando agora, mas eu já estou vendo você sorrindo lá na frente. Você está aqui chorando, buscando, se entregando, se derramando, e Deus está lá na frente falando assim, a tua vitória já está pronta, o teu milagre já está preparado. Só falta você aguentar mais um pouquinho, que eu vou te entregar aquilo que você precisa. Se nós que somos maus, que somos pecadores e falhos, que muitas vezes queremos desistir de tudo, sabemos fazer coisas boas, imagina Deus, que te criou, que te formou, que te sustentou até aqui neste momento. E talvez nessa quinta-feira você só veio aqui para Deus falar. A resposta para Deus para você nessa noite é, eu estou cuidando de ti, eu estou cuidando da tua casa, estou cuidando da tua família, estou cuidando daquilo que por mais que você não esteja vendo, mas eu estou cuidando. Por mais que não esteja tudo mil maravilhas na sua casa agora, mas eu estou te sustentando. Talvez o desemprego chegou, mas você não está passando fome porque Deus está cuidando de você. Talvez a enfermidade chegou, mas você está vivo, você está conseguindo vir buscar Deus. E Deus está falando, é na dificuldade que eu quero te usar, é no choro que eu vou te levantar, é no momento de angústia, no momento de dor, que eu vou operar um milagre na sua vida. Então não desiste, meus irmãos. E para a gente finalizar, o verso 13 mais uma vez, então, se vós sendo os maus sabeis dar boas coisas, boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mas irmão, a gente pode pedir qualquer coisa para Deus. Deus pode operar o melhor milagre na nossa vida. Deus pode dar o carro do ano para você. Deus pode abrir a porta de emprego onde você tanto quer. Deus pode trazer a cura. Mas o maior presente de Deus para mim e para você se chama Espírito Santo. O maior presente que nós podemos receber de Deus se chama Espírito Santo. E quando das vezes a gente desanimar, e quando o desânimo bater na nossa porta, nós queremos voltar para trás, pense um pouquinho e fala, Deus, o Espírito Santo já me entregou lá atrás, e eu te agradeço por isso. O Espírito Santo, Ele vai te renovar, Ele vai te trazer novamente à tona. Se você está cansado, o Espírito Santo, Ele é o refrigério para você. Se você está triste, o Espírito Santo na minha e na sua vida, Ele se transforma em alegria. Se você está desanimado, Deus fala, eu te trouxe o Espírito Santo. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para falar, você está cansado, mas eu estou te dando força para continuar a caminhada. Você está querendo desistir, mas nessa noite eu te digo, meu filho, para você eu sou providência, eu sou socorro. Para você nessa noite, eu sou um abraço que você tanto precisa. Mas não desanime, não volte, não pare. É campanha de oração. E talvez a resposta de Deus para você não chegou.
Talvez a resposta de Deus para você nessa noite não foi aquilo que você esperava ouvir. Mas Deus trouxe para falar assim: fica tranquilo, que eu estou no controle de tudo. Sou eu que te criei, sou eu que te formei. Se você está aqui até agora, foi porque eu te permaneci de pé, foi porque eu cuidei de você no mínimo detalhe. Quanto livramento você recebeu até chegar aqui nessa noite? Quantas palavras de desânimo, palavras contrárias você já recebeu na sua vida, mas você está aqui firme e forte, caminhando na presença de Deus. Quantas vezes já era para a gente ter morrido lá atrás e a gente nem percebeu o livramento de acidente, de bala perdida, talvez uma palavra, que palavra machuca muitas das vezes mais do que um tapa. Você recebeu e lá atrás palavras de maldição, falando que você nunca seria nada, que o seu destino era o cemitério, era a cadeia, mas você está aqui porque Deus te trouxe para falar: eu continuo cuidando de você, eu cuidei lá atrás e eu cuido nessa noite. Eu te trouxe aqui para te falar, meu amigo, meu filho, não desanime, porque para você eu sou pai, eu sou consolador, eu sou refrigério, eu sou a paz. Talvez a única coisa que você precisa nessa noite é uma noite inteira de sono tranquilo, em paz. Eu não sei aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar, mas de uma coisa eu sei: se derrame na presença dEle, busque Ele, vai buscar, vai pedir, vai bater. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: não pare, não desanime, porque nessa noite Deus vai trazer para você mais uma vez a força para você continuar a caminhada. Talvez você entrou aqui nessa noite falando: Deus, é o último culto que eu for, se o Senhor não falar comigo, eu nunca mais volto. Quantas vezes a gente já fez isso? Se o Senhor não falar comigo hoje, eu nunca mais volto, eu nunca mais vou, eu vou sair, eu vou largar. Mas Deus está falando para você: calma, fica tranquilo, a resposta para você é: eu estou no controle de tudo, eu estou cuidando de ti. Ô João, vem louvar mais um hino, com a permissão do pastor, claro. Só você sabe como chegou aqui nessa noite. Só você sabe a luta que foi para você chegar aqui. Só você sabe a semana que você está tendo. Mas nessa noite, fala com Deus mais um pouquinho. É oração, meus irmãos, é oração. Não adianta a gente vir para uma campanha de oração e não orar. Não adianta a gente vir aqui na quinta-feira buscar o sobrenatural de Deus, buscar para Deus: Pai, me ensina a orar, me ensina a te servir melhor, me ensina a te buscar, me ensina a ser melhor. Se é só aqui dentro. Porque Deus, Ele quer constância. Não pare de orar, não pare de buscar. Mas busque aqui dentro e busque lá fora. Ora aqui dentro e ore lá na sua casa. Ora quando você estiver no carro. Ora quando você estiver andando na rua. Ora enquanto você estiver no serviço. Quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e se derrama. Quantas e quantas vezes eu peguei, entrei dentro do quarto, fechei a porta, coloquei uma música, abaixei a cabeça e só falava: Deus, eu não aguento mais. E eu queria orar, eu queria falar para Deus tudo o que estava acontecendo. E a única coisa que eu conseguia fazer era baixar a cabeça e chorar. Não saía uma palavra da minha boca. Mas, meus irmãos, parecia que era o melhor. Parecia que Deus estava ali, lado a lado, no meu quarto, falando comigo, falando: eu estou colhendo cada lágrima que você está derramando nessa noite. Muitas vezes nós queremos ficar preocupados em fazer bonito, em fazer melhor, em querer orar, em falar palavras difíceis, em querer buscar, em querer fazer isso e aquilo, quando Deus está falando para você: ei, calma. Eu conheço o seu silêncio, eu conheço as suas lágrimas, eu sei do que você precisa, eu sei aquilo que você está pedindo, que você está buscando, e você vai receber, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta vai se abrir, todo aquele que continua orando vai receber a resposta de Deus. Então não pare, não desista, não pare no caminho. Você chegou até aqui, não largue tudo até que você buscou, tudo que você pediu até nesse momento. Já foi difícil e você está aqui até agora. Por que parar agora? Para que querer retroceder? Para que querer voltar lá para trás? Se você orou até agora, ora mais uma vez. Se você buscou até hoje, busca mais um dia. Se você pediu até agora, se você está procurando até agora e não achou, continue procurando, que você vai achar. Porque todo aquele que procura acha. Todo aquele que procura acha. Todo aquele que procura acha. Mas não podemos parar de procurar, não podemos parar de buscar, não podemos parar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Busca com choro, busca com dor, procura lá com desânimo mesmo, cansado mesmo, mas continue procurando, que você vai encontrar aquilo que você precisa.
Mais uma vez, feche seus olhos agora. É você e Deus. Não espere de mim, não espere do pastor, não espere do irmão do seu lado, não espere dos músicos. É você e Deus agora. É campanha de oração, então ore. É para orar, então ore. É para buscar, então busque. Mas, meus irmãos, busque como se fosse a última oportunidade, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Ore como se fosse o último culto da sua vida. Parece clichê, parece frase pronta, mas, meus irmãos, é a pura verdade, porque nós podemos voltar para casa agora, deitar e dormir e nunca mais acordar. Nós podemos nem chegar em casa, esse culto pode nem terminar para mim e para você. Deus, Ele pode vir buscar a tua noiva, Ele pode vir buscar os teus filhos, mas não pare de orar, porque Ele está à porta batendo. Ele vai chegar, Ele vai vir buscar a tua noiva, a tua casa, Ele vai vir buscar os seus filhos, e para isso nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, porque hoje está sendo aqui falando: Deus, eu preciso, Pai, me socorre, mas amanhã vai estar com Ele agora falando: Santo, 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 muitas Santo, gerações não desista, unidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. que essa não seja apenas mais uma quinta-feira na minha e na sua vida, que não seja apenas mais um culto dessa campanha, e os que hão de crer, que não seja apenas mais uma oração, cantando ao Cordeiro uma canção, mas que seja o último dia de choro. Teu nome Mas é que o mais seja alto, Teu nome último dia de desânimo é o na sua maior, Teu nome é sobre todos. É o nome de Deus, meus irmãos, não sou eu. Os tronos e domínios, Adore Ele nesse momento, governos adore e poderes, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. É santo, é santo, é santo. Santo, É só Ele, exaltado é santo. Santo, E é santo para sempre, Santo para sempre. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Quem foi Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. redimido foi. Obrigado pela vida. Cante ao Cordeiro uma canção. Obrigado, meu Deus, por esta igreja, por esta casa. Aquele que é livre, Obrigado, meu Pai, pela minha família. leva o seu nome. Obrigado, Deus, pelo ar que nós Cante respiramos. ao Cordeiro uma canção. Obrigado pelo Senhor não desistir de nós. Cantaremos para sempre. Obrigado por tudo, Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. Declare que Ele é santo, que Ele é santo. Declare E que o Ele é teu santo. povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Oh, aleluia. Teu nome, Adore. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. Se entregue para Deus neste momento. Os tronos Seu coração se e rasgue, se humilhe domínios, perante a presença dele agora, governos e porque Ele é o poderoso para operar o poderes, milagre Teu nesta noite. nome E esta é quinta-feira sobre você vai sair daqui diferente. Que nessa quinta-feira você vai sair daqui com força para a caminhada. Que nessa quinta-feira você saia daqui cheio da presença de Deus, cheio do renovo espiritual, cheio do renovo espiritual. Que você vai continuar. Que aonde era desânimo vai ser força para a exaltado caminhada. és, Santo, Santo para sempre.
teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás. Eu termino aqui, meus irmãos, falando para você mais uma vez: não pare, não desista, não abra mão daquilo que você tem buscado, mas permaneça, persista, busque, porque você vai encontrar aquilo que você precisa. A resposta está chegando, porque Ele é santo. Foi dito aqui, foi louvado aqui: Ele é santo, Ele é santo. É o nome dele, é santo, Ele é o maior. Não há dificuldade impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa resolver para mim e para você. Então, se você chegou aqui desanimado, receba a força agora. Se você chegou aqui enfermo, receba a cura nessa noite. Se você chegou aqui querendo voltar para trás, receba o ânimo para continuar na caminhada mais uma vez. E assim eu agradeço a minha oportunidade, meus irmãos.